Eu vou passar meu telefone, que daí qualquer coisa, se alguém... Transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Decidi por ti, quero te adorar. Quebranta meu coração. Transforma-me, Senhor, conforme tua vontade. Dá-me teus planos, dá-me teus sonhos, dá-me a vida que tens pra mim. Decidi nada mais saber. Decidi, estou pronto pra me entregar. Quero viver para ti, Jesus. Quero ouvir tua voz a me acordar na madrugada. Quero carregar minha cruz e te seguir enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Quero ouvir tua voz a me acordar na madrugada. Quero carregar minha cruz e te seguir enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Programação que contagia. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro lugar. Todo mundo ligado na melhor estação. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A rádio número 1. Tudo será como Deus planejou. Nada será como tu imaginou. Pois assim aprove ao Pai, que já designou os propósitos pra ti. Pra que lutar? Pra que sonhar ilusões? Ilusões. Te entrega pra Deus. Ele te ama e a sua unção te levará
Deus te guiar, deixa levar teu coração para os céus, deixa o Senhor te mostrar o que tem pra ti, nada mais faltará, nada mais faltará. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A número 1 na internet e no seu rádio. A minha rádio preferida. Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. Começa agora o programa Vento Sul. E o programa Vento Sul com mais essa edição especial aí nesta manhã aí de... Bom dia para você que está acompanhando o programa Vento Sul aí nessa manhã de segunda-feira. Segunda-feira é dia de quadro Tema Central, com a participação do Ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo para a gente um aprofundamento, né, a respeito do micro-regional que aconteceu aqui na região de Barueri. E olha só, a palavra de pano de fundo foi 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É isso aí que nós vamos compartilhar hoje, né? O crescimento só pode vir de Deus. Segunda-feira, dia que você pode estar interagindo aqui no programa, né? Enviando aí a sua pergunta, né, a respeito do micro-regional, alguma dúvida aí que a gente estará compartilhando aí com o Ministro da Palavra. Muitas pessoas já acompanhando o programa Vento Sul aí pelo nosso Facebook. Vamos aqui passando aqui, mandando um bom dia para todos. Aqui acompanhando Fran Silveira, Lisete Silveira, Anabel Alencastro, Lucas Duarte, Bruna Marques, Rebeca Silva da Luz, Dudu Santos, Andréia Silva, Simone Paiva também acompanhando, Bruna Duarte, Eduarda Duarte, Rose Fontoura, Marcos Moura mandando um bom dia pra gente, Marise Santos, Paulo Silva, Marlia Scherer, Nelson Ramos, Núbia Alves também acompanhando, né, ligadinhos aí lá aqui na mesa do senhor de Jacobina, Bahia. Grande abraço pessoal de Bahia aí, né? Beatriz Cassol mandando um bom dia pra gente aí, de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Grande abraço aí para Beatriz, Marcelo e o pessoal aí de Venâncio Aires. Nara Machado, Patrícia Michaelsen mandando um bom dia pra gente. Que Deus abençoe a todos. Canela, Rio Grande do Sul. Elisângela Fortes também. Mareci Silva, Natalina Liane Brigo, Maria Cláudia Oliveira,
Edson Couto, Rondonópolis, né? Luísa Gabriela e também Georgia Bruchel. Na sequência, muitas pessoas vão entrando no programa e a gente fica muito feliz aí com a sua participação. Lembrando que você pode interagir no programa, deixando postado aqui no Facebook seu comentário, inclusive pode nos ajudar a propagar o Evangelho do Reino através desse link que você recebeu, né? E com a gente aqui também a Júlia Neuza. Bom dia, Júlia e Neuza. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos, né, nessa manhã. E Deus abençoe também aqueles que estão ligados com a gente pelo aplicativo, pela página do Facebook e também pela FM. Bem, bom dia a todos vocês, né, que já estão acompanhando esse programa. Que Deus abençoe e nos dê uma ótima programação. Verdade, o pessoal da FM, a 102,7 Rádio Interativa, né, que sempre acompanha aí a programação com a gente, né? A gente fica muito feliz. Grande abraço aí para o Ivair, grande abraço aí para essa equipe fantástica que nos auxilia bastante. Mas são 9h04. Gente, nós temos aí, né, o nosso quadro Momento Vento Sul, né? E hoje nós vamos trazer para você uma dica muito interessante aí da livraria Vento Sul, aí com a participação da Grace Alves, falando um pouquinho sobre a Carta aos Coríntios, um livro fantástico aí que você não pode deixar de acessar. Vamos lá. Momento Vento Sul. Olá, hoje nós da editora Vento Sul queremos falar com todos vocês um pouquinho sobre esse livro, A Carta aos Coríntios. Esse é um livro da editora Vento Sul e que fala sobre a igreja em Corinto. Nós sabemos que na Bíblia existe a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Olá, hoje nós da editora Vento Sul queremos falar com todos vocês um pouquinho sobre esse livro, A Carta aos Coríntios. Esse é um livro da editora Vento Sul. Olá, hoje nós da editora Vento Sul queremos falar com todos vocês um pouquinho sobre esse livro, A Carta aos Coríntios. Esse é um livro da editora Vento Sul e que fala sobre a igreja em Corinto. Nós sabemos que na Bíblia existe a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. E a realidade da igreja na primeira carta, ela não era muito agradável nem para os coríntios e nem para Deus. Porque a igreja em Corinto, ela tinha muitos problemas. Ela tinha problemas com pecados de ego, que são divisão, amargura, rebelião, preferências. E os membros da igreja em Corinto também tinham problemas de pecados de mãos, que é o adultério, a lascívia, a sensualidade, o roubo, né? Então, essa igreja em Corinto era uma igreja bastante problemática. E nós vemos na primeira carta aos Coríntios o apóstolo Paulo escrevendo uma série de ensinamentos de Deus para eles a respeito da palavra da cruz de Cristo, que era a única solução para que eles saíssem daquela condição de morte espiritual que eles estavam, cheios de pecados e fora dos padrões de Deus, e se tornassem uma igreja no Espírito, cristãos verdadeiros que fizessem a vontade de Deus. Então esse livro, A Carta aos Coríntios, que traz na capa, né, uma simulação de um papiro, de uma carta, como era na época dos apóstolos, ele fala sobre isso, sobre a mudança que aconteceu na igreja em Corinto e qual foi o segredo dessa mudança, qual foi o caminho que os coríntios percorreram para serem realmente transformados. Então esse livro ele fala sobre a cruz de Cristo, o que significa Evangelho do Reino, o que significa a palavra da cruz. Ele nos dá o caminho para que a gente saia dos pecados de mãos, dos pecados de ego e possa ter uma vida de santidade diante de Deus. Ele também fala muito sobre a questão da comunhão. O que é a comunhão entre os cristãos, que Deus tanto fala na Bíblia, que Ele espera de todos nós. E esse livro aqui, A Carta aos Coríntios, ele fala sobre o Cristo crucificado, né? Tem uma palavra em Coríntios que diz que o Cristo crucificado é o poder de Deus que transforma a vida de qualquer pessoa.
Então esse livro aqui da editora Vento Sul, A Carta aos Coríntios, ele fala sobre tudo isso. Ele também fala sobre o que é o Espírito de Deus e o Espírito do homem, qual é a diferença entre o Espírito humano e o Espírito de Deus. Outro ponto, né, que esse livro fala muito é a respeito do corpo de Cristo, que é o grande desejo que Deus tem agora nesses últimos dias da Era da Graça, que é reunir todos os cristãos em função de um só projeto, que é o reino de Deus aqui na Terra. Então, se você ainda não fez a leitura, fica a nossa sugestão nesse dia, que você entre no site da editora Vento Sul e procure o livro A Carta aos Coríntios. Todos os nossos livros, eles estão disponíveis em livro físico e também em e-book. Então entra lá hoje, tira um tempinho, procura esse livro e começa o teu estudo, porque talvez a libertação que você tanto espera, a vitória que você tanto espera na tua vida possa vir por meio da leitura desse livro. Que Deus abençoe a todos vocês e lembrem-se, editora Vento Sul, levando vida para você. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você. Momento Vento Sul. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Em Isaías 53:4 está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus já liberou a cura divina para toda e qualquer doença que o homem possa ter. As mensagens deste CD produzirão em você a fé para receber a cura. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Entre em nossa loja www.editoraventosul.com.br. Adquira o seu CD Cura Divina. Milagres são reais. Baixe o aplicativo Pão de Judá. Nove horas e 11 minutos, né? Tivemos aí esse spot falando sobre a cura divina, né? Nós precisamos todos de uma cura da nossa alma, porque passamos por várias experiências aí de perdas, né? E no quadro de hoje, qual é a sua pergunta? O programa Vento Sul traz aqui a resposta através dos materiais da editora Vento Sul. A gente faz uma rebuscagem aí e o ministro da palavra traz a resposta das dúvidas. E se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp aqui da produção da rádio aqui em Ouro Fino, né, do estúdio, 019-983-537522. E a pergunta de hoje é: como superar a perda de um filho? Tivemos aí várias notícias de pessoas que perderam, né, não somente filhos, mas perderam aí seus entes queridos, um pai, uma mãe, um cônjuge. E são momentos muito difíceis. E a pergunta que nos chegou no programa foi essa, né? Como superar a perda de um filho? Então, o programa traz aqui a resposta para você que trouxe essa pergunta. Você vai acompanhando aqui no programa Vento Sul, no quadro Qual é a sua pergunta? O programa Vento Sul traz a resposta. Qual é a sua pergunta? Você pergunta e o programa Vento Sul responde. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Bom dia, ministro. Meu nome é Nilci, sou da cidade de Rio do Sul e eu gostaria de fazer uma pergunta para o ministro. É a seguinte: pela ordem natural dos acontecimentos, os pais partem desta vida mais cedo que os filhos. Mas e quando o contrário acontece, ministro? Minha pergunta é: como superar a perda de um filho? Mas tem a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus, e segundo
as coisas trágicas que acontecem e que entristecem muito o nosso coração e nos revoltam, e às vezes assim nos faz duvidar do amor e da perfeição de Deus. Mas uma coisa assim, nós temos que sempre lembrar de que o Criador é dono deste mundo, dono das pessoas. E antes de uma pessoa ser meu filho, é filho de Deus, né? Porque eu estou aqui para cumprir um plano que é de Deus. Então, se eu gero filhos e amo esses filhos, mas nada é meu. Eu tenho um compromisso temporal de suprir aquela criança, de educar aquela criança, de assistir ela nesse período de crescimento. Mas eu tenho que ter a consciência da palavra que os filhos são herança do Senhor, não é minha. Não? Eu tenho responsabilidades perante Deus de suprir e cuidar do aspecto natural pleno para que aquela criança, da qual temos vínculos fortíssimos emocionais, porque foram gerados, Deus usou nós para gerá-los, né? E a gente acaba tendo um afeto demasiadamente descontrolado por essas pessoas da família. E na verdade, a gente acaba esquecendo a realidade espiritual que está sobre a vida desse relacionamento familiar. Certa vez, Jesus estava numa reunião ensinando a palavra de Deus e tinha várias pessoas nessa reunião. E como era habitual, o Senhor gastava 85% do tempo dele quando esteve na terra ensinando a palavra de Deus, porque isso é o mais importante que tem na igreja. Então, de repente, uma pessoa veio até ele e disse: olha, tua mãe, teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. E de maneira alguma ele interrompeu a reunião. Ele disse: meus irmãos, minha mãe, meus parentes são aqueles que fazem a perfeita vontade de Deus. Então, se você lê aquilo, você vai dizer: poxa, mas que frieza! A mãe dele, os irmãos dele estavam lá fora. Mas a realidade de Deus se choca nosso patrimônio, nosso acervo intelectual e psicológico. A verdade de Deus vai nos chocar, porque nós não estamos na realidade espiritual. É óbvio. Então, eu tenho que primeiramente saber que Deus cuida de tudo. E se alguma coisa ruim acontece, como já aconteceu na minha vida, é porque Deus tem um propósito com aquilo. E esse propósito que Deus tem com a minha vida, quando acontecem coisas ruins, é certo que eu vou crescer espiritualmente com aquilo que aconteceu, como também aquela pessoa vai crescer espiritualmente com aquilo que está acontecendo. E se Deus recolhe uma criança para o seio espiritual dele, eu não sei, não é punição, é plano de Deus. É plano, porque Satanás não tem autorização para fazer as coisas como ele quer. Ele vai fazer só o que Deus permite. Ele não tem essa liberdade como as pessoas pensam. Então, se Deus permitiu, planos e propósitos que Deus tem, é a melhor maneira de fazer com que as coisas fiquem beneficentes para o homem, que beneficie o homem, é daquela maneira que ele está fazendo. Quando uma coisa ruim me acontece hoje, depois que eu conheço alguma coisa assim da palavra de Deus, eu fico pensando, eu sei que o diabo não fez isso. A coisa é ruim. Eu sei que o diabo não fez isso. É Deus que está permitindo acontecer isso. O que eu faço? Eu vou para dentro do meu coração e vou tentar descobrir onde eu estou inadequado ainda. Porque se Deus está permitindo que aquelas coisas ruins acontecem na minha vida, é porque tem coisas fora da ordem na minha vida. E eu preciso descobrir onde estão esses pontos, porque eu preciso corrigir e para crescer espiritualmente.
Então a gente tem que ver sobre essa perspectiva a nossa vida. Eu não posso achar assim que vou duvidar de Deus, mas Deus está fazendo o melhor para mim, mesmo que Ele escreva com linhas de sangue às vezes, com caneta lá, com dor no nosso coração, escreva no nosso coração com muita dor, mas Ele vai fazer o melhor para nós, e nós não sabemos o que é melhor para nós. Isso é a verdade. Qual é a sua pergunta? Você pergunta e o programa Vento Sul responde. Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Rádio Menorá, operando pra você melhorar. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos, exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Contemplai-o e sereis iluminados. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos meus temores.
sereis iluminados, contemplai-o e sereis iluminados. Baixe o aplicativo Pão de Judá. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamentos em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Lembrando, além do sistema self-service por quilo e do à la carte, agora você também poderá optar de segunda a sexta em almoçar no sistema Come Bem. Ligue 3651-3661. Delivery e drive-thru Antonieta. Estação Antonieta. Rua Barão de Mota Paz, número 82, bem no centro de Pinhal. Porto de Areia Família MVAM.
que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Se te oprimiram, se inclinarão diante de ti. Os que te desprezaram chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Te abandonada, que eras. 9h30 e o programa Vento Sul segue aqui na sequência, trazendo para você que chegou aqui agora o quadro com o Ministro da Palavra, tema central, trazendo um aprofundamento sobre o micro-regional que aconteceu nesse último sábado, né, que foi realmente algo maravilhoso aqui na região de Barueri, São Paulo e até ponta aqui de Minas Gerais. O ministro já está com a gente aqui, já na tela principal. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marco, bom dia, Neuza, Júlia, que coordena o programa, os ouvintes da Rádio FM, da programa Vento Sul. Que Deus dê luz, sabedoria e nos deixe aqui mais crescido em vida hoje com aquilo que vamos ouvir, né? Verdade, ministro. Quero aqui já agradecer a sua participação e quero aproveitar aqui como introdução falar um pouquinho sobre o nosso culto mundial, né? Eu sempre trago em evidência porque Deus sempre traz muitos princípios que a gente precisa estar aproveitando essas oportunidades e ajustando a nossa vida aí nos próximos dias da semana. Mas ontem o ministro, pelo Espírito, trouxe para nós a respeito de Hebreus 11:29, falando um pouco sobre fé. Algumas experiências ali relatadas no livro de Hebreus, aí para dar um despertamento para nós, porque nesse momento nós precisamos muito dessa dependência da fé. E a pergunta é essa: no culto mundial, falando sobre as experiências de fé de nossos irmãos que obtiveram acréscimos de fé mediante as provas, acreditaram nas promessas e não se preocuparam com as provas. A pergunta é: o que eu posso fazer para fixar a minha visão nas promessas e não nas provas, ministro? Isso é uma obra que o Espírito Santo faz dentro da pessoa. É bom que a gente saiba de início isso. E a primeira coisa é começar a crer e lembrar que o Senhor nunca falha. Nunca falha. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele votou, Ele vai cumprir. E a primeira coisa que a gente tem que ter na renovação mental é essa convicção de que o prometido nunca vai faltar.
o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu. Eu sou uma pessoa que testemunha disso, porque eu vi Deus falar e vi Deus fazer tudo até agora, e falta assim praticamente nada, 2 coisas para Deus completar tudo que Ele falou há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Então isso precisa estar na nossa mente, uma renovação de que Ele não falha. Segundo, temos que orar para o Espírito Santo despertar a credulidade na nossa vida e manter nosso coração sempre com anseio de ampliar a intimidade e o relacionamento de amor com o Senhor. Isso é uma oração que todo crente tem que fazer. O crente tem que orar para Deus subjugar sua alma. Você já viu um crente orando para Deus subjugar sua alma? Quase a gente não tem, né? Verdade. Eu não tenho registro histórico de que crente orava assim. Eu vejo que me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, me dá isso, me dá aquilo. Mas eu nunca vi dizer assim: Deus, subjuga minha alma. Porque quando Deus subjuga uma alma, aquela pessoa se torna num profundo relacionamento íntimo com Deus. Entende? E as particularidades pessoais, os caprichos pessoais, as manias pessoais que a gente tem vão caindo por terra. Porque o fascínio do relacionamento íntimo com Cristo vai deixando essas coisas sem nenhum valor para nós, né? Porque se eu estou toda hora reclamando que me falta isso, que eu não tenho aquilo, que me falta, então eu não estou no Espírito. Eu não estou no Espírito. Porque a provisão é interna. E eu estou querendo buscar coisa externa para me satisfazer. Entende? É óbvio que nós temos necessidades externas, mas isso não deve nos tirar da nossa comunhão, da nossa obediência, da nossa submissão ao Espírito. Você pode ter necessidades naturais, não tem problema, isso não está errado. Agora, eu tenho experiências de que a intimidade com o nosso Senhor supre isso e faz a gente suportar e vencer isso. Porque se Deus não me deu algo que eu quero, é porque eu não posso ter aquilo. Sim. Aquilo vai me atrapalhar de alguma forma ou de outra, né? Tá certo. E tá aí uma dica para todos nós, né? Nós temos que olhar para as promessas, porque as promessas de Deus sempre se cumprem. E as provas, elas são passageiras, né, ministro? E orar para ampliar a comunhão com o Senhor. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo fazer isso. Verdade. E é nas provas que a probabilidade de nós termos muitas experiências com Deus acontece, né, ministro? Com certeza. Amém. Neuzinha? Amém. Ministro, nas frases iniciais desse último encontro, o Espírito falou que a palavra vai gerar uma transformação sempre que for acessada. E a pergunta é, ela sempre vai efetuar essa transformação ou vai depender da forma como foi tocada? A palavra não volta vazia, ela sempre gera alguma coisa dentro de nós. Ou ajustamento, correção, crescimento de vida ou revolta. Ela sempre tem essas duas consequências quando nós estamos contatando Cristo por meio da palavra. Pedir a Deus que sempre seja ajustamento e correção, né? De todos nós que estamos acessando a verdade, a palavra do Senhor, que venhamos a ter esse entendimento de que não se luta contra o Senhor nunca. Sempre devemos nos render ao Senhor quando Ele falar e quando Ele iluminar, quando Ele revelar. A gente tem que baixar a cabeça e dizer amém, Senhor. Tá certo. Diante de uma exposição, a gente tem que baixar a cabeça. Sim. E dizer amém, Senhor. Se tu mostrou porque é, e eu quero me humilhar aqui. Já vou confessando e já vou pedindo para o Senhor me livrar. Tá certo. Quando ficamos expostos com a palavra de Deus e nossa reação não é positiva, estamos em crescimento espiritual, ministro? Claro que estamos, porque Deus está tentando me recuperar, me transformar, me elevar ao meu nível espiritual, e com certeza. Agora, ficar brabo com relação à exposição
é muito comum, até das pessoas que estão com planos de bodas do Cordeiro, né? Tem pessoas que se revoltam, mas a revolta dura pouco momento e ela se rende. Lembra daquele servo que disse que não ia, assim, impulsivamente, depois foi? Ele se revoltou, né? Então, a gente precisa, depois que esfria a cabeça, a gente tem que se render ao Senhor. Tá certo. Ministro, comente essa frase. O ministro trouxe, né, no micro. O fim do quebrantamento não é uma proposta que tenta me salvar, e sim uma intimidade com Deus. É assim, com todos que Deus chama para o reino, Deus quer beneficiar com a recriação, primeiramente, e essa ligação que todo crente tem pós-nascido é um relacionamento muito distante, muito periférico. Aquilo não é uma coisa sólida. Mas tão logo ele sai assim dessa experiência do novo nascimento, Deus nos leva, inicia, o Espírito Santo começa a tocar a nossa alma para desejar Cristo. Isso é um mistério, isso é dentro, isso você não enxerga. Então aí começa uma profusão de pensamentos, de dúvida, de sentimentos, de vontade de conhecer mais e ser mais usado por Ele. Quem é que faz isso dentro de nós? É o Espírito Santo. Sim. E aquilo ali, o objetivo de Deus é te levar a uma intimidade e um relacionamento de amor profundo com o Senhor, né? Veja que Moisés levou praticamente 80 anos para ter essa intimidade. E foi no momento em que ele estava em exaustão e sentimento de extinção. Duas coisas. E de desvalor total. Ele dizia, não presta para mais nada, o que tu quer comigo agora? Levanta aqui para mim agora, tu está muito útil. Mas que choque de compreensão intelectual. Eu tenho a convicção que não presta para mais nada. E Deus disse assim, agora tu é importante para mim. É antagônico, né? Aquilo que a gente pensa, né? Muito, muito. A gente pensa ao contrário de Deus. E hoje, talvez esteja muita gente assim, tô no dia mal hoje, tô a fim de chutar isso, chutar aquilo, derrubar a barraca, virar o balde, sei lá. Eu vejo os irmãos dizer isso seguidamente assim, né? Mas não adianta. Deus está me levando a sentir o que Moisés declarou que não prestava para nada. E é justamente nesses dias que a gente está bem mal, né? Que Deus consegue usar, né? É onde mais flui, porque você está extremamente quebrado, né? Você está sem força. Então aí Deus vê o teu estado de impotência racional, né? Porque o teu sentimento de valor pessoal caiu todinho. Aí Deus, tu tá leve para Deus te usar. Verdade. Então tá aí uma dica, você que está nos ouvindo aí, se você está num dia mal, esse dia pode ser muito importante aí para sua vida, né? Pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Neuza. Ministro, a visualização de que estamos contrários a Deus já é um crescimento de vida para nos fazer cair em si. Comente essa frase conosco, ministro. Com certeza. Isso é uma verdade, sim, absoluta, né? Bem assim, como nós falamos aqui há pouco, né? Só o início aí que eu não peguei direito assim a colocação. Lê para mim de novo que eu paguei. Qual é o número? A3. Essa pergunta aí, da Neuza. Ela vai ler de novo, ministro. Não tenho. Tá, mas assim, a gente tem que entender assim, que eu não sou nada, entende? Sim. Nós não temos força, não temos nada, então tudo que nós somos é Deus que vai fazer. A obra do Espírito.
Não adianta eu planejar, não adianta eu pensar, não adianta eu fazer, não adianta eu querer esquematizar as coisas. O Senhor já revelou em João 15,5, sem mim você não vai fazer nada. Nada mesmo, né? Então Deus tem que nos levar a uma fragilidade dessa para mostrar nossa própria condição, de que nós não fomos feitos para independência de vida. Nós somos fabricados por Deus para uma total dependência do Criador. Inclusive no seu plano econômico, essa obra e o reino vai ser uma associação de uma divindade com o homem que era perfeito, caiu e voltou a ser perfeito. Tá certo. Por causa de Cristo, não por causa dele. Né? Então esse sentimento que nós temos aqui na igreja, de achar que somos uma pessoa independente, claro que eu sou homem, tem Deus, tem o diabo, eu sou o homem, mas a minha alma depende de um e do outro para viver. Né? Isso não configura uma terceira pessoa. Sim. Eu continuo sendo fomentado por espíritos. Claro que eu tenho uma alma e tenho uma livre vontade nesta era, mas não adianta. Aquilo que está no meu coração é aquilo que reina no meu coração é o que eu vou expressar. Verdade. Na verdade, nós somos aquele incompleto, né? Nós somos completo ou por Deus ou por Satanás para essa expressão, né, ministro? Exatamente. É verdade. Não existe a terceira pessoa, mas nós somos aqueles incompletos. Completamos com Deus ou com o inimigo. Se eu tivesse assim, um poder humano que Deus chamasse de o terceiro Deus do século, aí tudo bem, eu poderia dizer, não, eu sou uma pessoa independente do diabo, independente de Deus. Mas não sou. Verdade. Ministro, essa pergunta que a Neuza fez aqui, tá? Eu consegui resgatar ela. Na verdade, ela perguntou assim, a visualização de que estamos contrário a Deus já é um crescimento de vida para nos fazer cair em si mesmo? Aí, foi o que o ministro respondeu, né? Mas eu quero aproveitar essa mesma pergunta para nós aprofundar um pouquinho um item muito interessante que eu tenho observado assim nessa minha caminhada, e o ministro com certeza também nas suas experiências pessoais tem visto, pessoas que são iluminadas, né? E aí o choque é tão grande de ver algo que não tinha visto antes, que ao invés de se cair em si, tomar uma atitude de arrependimento e de avançar em vida, elas entram em introspecção e acabam caindo numa depressão espiritual, e muitas delas até se afastam de Deus. Como mudar isso, ministro? Sempre que Deus mostra que eu estou exposto e estou errado, eu tenho duas maneiras de reagir. Olha só. Eu tenho duas maneiras de reagir. Eu vou tentar arrazoar para Deus, subjetivamente, que eu tenho razões para não mudar o que fui iluminado. E para dizer que Deus fez um laudo errado a respeito da minha pessoa. Deu para entender isso? Sim. Então a pessoa fica argumentando com Deus subjetivamente numa conversa muito misteriosa interna que ninguém enxerga aqui fora, mas a pessoa não aceitou o veredito de Deus. Então, ou ela tenta convencer Deus que não enxergou as virtudes nela e se enganou, ou ela se defende dizendo que a culpa é de outros. Isso é a síndrome de Lúcifer. Lá, quando Lúcifer entrou em Eva, aconteceu isso. Então, isso assim são artimanhas das trevas para você não entrar na humildade. Né? Tem pessoas que chegou para mim na terapia espiritual e disse assim, como que Deus não enxerga a maravilhosa pessoa que eu sou? Eu fiquei olhando assim e digo, Senhor, eu não vou falar nada. Se eu falar, ela me mata aqui. Tem misericórdia. Gente. Neuzinha. O crescimento vem de Deus. E Cristo já está crescido, Ele é pronto. E as reações dele diante das ofensas, da ira, da inveja, demonstram isso. Eu queria que o ministro comentasse sobre
as reações de Cristo, né, como um ser crescido. Deus está pronto dentro da gente, mas Deus está aprontando a gente. Né? Então, eu não sou perfeito, você não é ninguém. A gente não pode ter essa ideia de que não precisa mais ser trabalhado por Deus, porque eu já estou aqui há 20 anos, Sim. eu já estou aqui há 10 anos, e as pessoas, tem gente com 3 anos dizendo que já está pronta. Tem entende? misericórdia. Não dizendo, mas já concebe que está pronta. Né? E na verdade, se eu estou aqui, não estou pronto, né? Sim. Com certeza. Mas Deus está me dando chance de me aprontar aqui, de eu me humilhar e parar de reclamar da vida, das pessoas, sabe? Porque sempre quando uma pessoa se sente mal, ela tenta culpar alguém. Sendo que o problema não é o outro, é a relação dela interna com Deus que está errado. Entende? Entendo. Aqui fora, se a pessoa gosta ou não gosta da gente, tanto faz. Porque a tua provisão não vem de fora, vem do interior. Nossa felicidade, nossa realização, nosso amparo, nossa segurança, nossa provisão é subjetiva. É de lá que está a nossa riqueza. Só se a pessoa vive infeliz porque as coisas aqui fora não estão de acordo com ela gosta, o problema não é de Deus, o problema não é de quem vive com ela, mas o problema é dela mesma, ela tem que assumir isso. Né? Tá certo, porque não existe desgraça por causa dos outros. Existe julgamento de Deus, tratamento de Deus. Tá certo. Amém. Queria que o ministro comentasse também outra frase que foi falada no microrregional. Jesus não contraiu uma natureza pecaminosa, porque Deus já tinha plano de fazer dele o Cordeiro de Deus. É isso mesmo. Se ele tivesse fraquejado em algum ponto da obediência a Deus, ele poderia frustrar todo o plano de salvação e Deus teria que produzir outra coisa. Havia esse risco. Mas Deus sabia que Jesus poderia se manter. Porque ele tinha livre vontade. Sim. Ministro, são 9h51, mas ainda eu gostaria que o ministro trouxesse mais a resposta de uma pergunta que fala bastante sobre esses apoios que nós temos, a estrutura, os materiais, a Bíblia, né, e os anciãos. E a pergunta é essa. O ministro falou, né, que Deus estabeleceu estruturas externas, e aí citou anciãos, livros, palavra, apoios ao plantar e ao regar. Comente sobre esse ministério para nos ajudar, ministro. Como é que, o quê? Para ajudar? Comenta sobre essa estrutura que Deus trouxe para nos ajudar. Sim. A importância delas, né? Isso aí é uma libação de bengala, né, das bengalas espirituais. Isso aí é uma coisa que não existiu em geração nenhuma passada. Por quê? Primeiro, porque a iniquidade iria se multiplicar, precisava ampliar a perseguição para o crente crescer. A perseguição boa, em bom sentido de Deus. Então bota a mesa na frente, atrás, dos lados, quer dizer, grava para ele olhar outra hora, tudo é um conforto. Né? Terapia na igreja, tudo que é coisa, apacentamento online hoje, grupo virtual, grupo presencial. Deus cercou as almas de todos os recursos necessários para ele se humilhar e se render a Deus. Então, se ele não conseguir alcançar isso até o dia do arrebatamento, é porque ele não merece ficar no milênio mesmo. E ele perdeu a chance mesmo. Ele não fez nenhum esforço, não desprezou Deus, desprezou a palavra, e o lugar dele é tratamento duríssimo por 1000 anos. E é bem pago ainda para ele isso. Verdade. Ministro, então estaremos encerrando aí, né, mais esse quadro Tema Central, que o ministro sempre coopera aí com o programa nas segundas-feiras, e eu gostaria que o ministro trouxesse as suas considerações finais.
Olha, irmão, nós estamos assim, numa situação que Deus está falando tão claro que nós já deveríamos estar tudo de joelho. Eu, no meu entendimento, vejo assim. Mas a gente está ereto, duro, resistente. Boa parte da comunidade cristã vive uma ilusão literária e acha que aquilo é intimidade com Deus. Então, resta-nos orar só para Deus tocar essas pessoas de forma mais profunda. Só isso. Amém? Ministro, muito obrigado pela participação, que Deus abençoe. Novas do Reino já está no ar, né? Sempre trazendo muita edificação espiritual. E até a próxima segunda, ministro. Até. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Muito obrigado. Amém. Gente, 9 horas e 54 minutos, fique ligado, né? Novas do Reino, segue na sequência aí, com muita edificação, né? E realmente foi uma bênção, né, Neuza? Sempre tirando aí nossas dúvidas, né? Sempre tirando, né, as dúvidas e deixando assim para nós uma reflexão, né? A gente precisa refletir e não são os outros o parâmetro, né, da palavra, mas nós precisamos refletir na nossa própria condição, né, para chegar a esse cair em si aí que é tão comentado, né? E se fez bem para aquele rapaz que entrou numa realidade, com certeza para nós também, né? Um cair em si assim bem real e nos levar à sobriedade, né? De que a gente não é essa belezura toda que a gente acha que é. Verdade. Considerações finais, Júlia? Que Deus abençoe a todos, né? Hoje nós tivemos aí a participação de muitos irmãos e que a gente venha se engajar na obra de Deus, né? Agora a gente tem que vestir a camiseta e fazer a vontade dele. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem com o quadro Tema Central. Legal, gente. Amanhã nós temos aí quadro Aconteceu Comigo, né? Uma entrevista aí com pessoas que tiveram experiências fantásticas e você pode estar conferindo aí na sequência do programa. Que Deus abençoe ricamente e até amanhã. Você ouviu o programa Vento Sul. Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções.
Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Lembrando, além do sistema self-service por quilo e do à la carte, agora você também poderá optar de segunda a sexta em almoçar no sistema Come Bem. Ligue 3651-3661. Delivery e drive-thru Antonieta. Estação Antonieta, Rua Barão de Mota Paz, número 82, bem no centro de Pinhal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035-99864-5084 ou 3441-6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim! E ainda com conforto, segurança e bom atendimento, é com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035-99956-5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 98829-6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. A JC Cosméticos disponibiliza uma linha profissional de produtos para salão de beleza, em parceria com a editora Vento Sul, e você expande, avança, levando vida que transforma vidas, vendendo para quem compra. Seja você também um distribuidor. Fone 011 98837 7137 ou acesse jccosméticos.com.br. Alô, John? Oi, João, negócio fechado. Alô, John? Oi, Maria, negócio fechado. O João e a Maria compartilham de um mesmo sonho, o de ter a sua própria casa, um lugarzinho ou um lugarzão para ser chamado de seu. Você procura casas, apartamentos ou um local para ter seu próprio negócio? Conheça John Melo Corretor de Imóveis, 519-9528-2336. Oi, eu sou John Melo Corretor de Imóveis, realizando sonhos. Conheça os produtos Pão de Judá e surpreenda-se! Camisetas e itens de decoração com versículos bíblicos. Alpargatas e tênis que aliam conforto e qualidade. Acesse nosso site e conheça as novidades. pãodejudachus.com.br. Utilize o cupom TVMenorá e ganhe 20% de desconto nas alpargatas. A Arrozeira Verp é uma empresa especializada em serviços de beneficiamento do arroz, em todas as suas etapas: secagem, armazenamento, empacotamento. Para mais informações, 5599986-5669. Arrozeira Verp, fazendo a sua marca com qualidade e satisfação. A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. Restaurante da Janete. Almoço de terça a domingo, finais de semana parrilha com acompanhamentos. A partir das 15 horas, mesa de chá e bolos, com ampla área externa, espaço kids, pet, mesa de jogos e muito mais. Avenida 4 de Maio, 3260, em Glorinha, Rio Grande do Sul. Acesso pelo quilômetro 53, na Freeway. Fone 51991485160.